Eu nunca pensei que um dia eu poderia sair do restaurante, um dia de domingo, e o restaurante rodar normalmente sem que eu estivesse aqui. E estamos aí na operação há 4 anos. Começamos lá em 2011 pela mão do meu pai e, de repente, ele transferiu essa parcela aí em 2019, no comecinho da pandemia, e a gente aí levantou essa bandeira e estamos erguidas aí até agora, faz 4 anos. Rapaz, foi uma luta, dificuldades, problemas, e de repente, num dia, uma quarta-feira de manhã, eu vinha de casa preocupado, né? Estava num processo muito difícil da minha vida, e Deus colocou você como um anjo. Estava numa situação muito complicada, como você mesmo fala, em 3 anos enxugando gelo. A conta não fechava, pagamento de funcionário fora do período, não estava em dia, dívidas, não tinha ficha técnica, não sabia nem o que era isso na minha vida, o que era markup, prolabore, entrava por aqui, saía por ali, e de repente as coisas pioraram, ficaram mais difíceis. Veio a pandemia que deu aquela balada na gente, virou muita gente de cena, e aqui na minha cidade não foi diferente. Não foi diferente, chegou uma situação complicada que a gente não sabia mais o que fazer. E de repente, um certo dia eu vinha de casa, dentro do meu carro, e quando eu entro no Instagram e vi aquela live lá, Domine Seu Restaurante, eu não sabia nem o que era, e de repente eu cliquei lá na live e parece que você estava contando a minha história. E eu fiquei trancado ali dentro do carro, na frente do restaurante, e eu não entendia como é que esse cara tá. Alguém contou para ele, porque não existe. O cara tá contando, parece que o cara tá sabendo da minha vida, da minha história, como é que pode? E eu digo, não. E quando começou a falar da escola e dos benefícios, e de ficha, e prosperidade, isso, eu disse, pronto, só sai daqui agora como for abençoado, igual o Jacó fez quando lutou com o anjo. A mãe passou a noite toda, ele só sai daqui quando eu recebi uma resposta. De repente, meu irmão, você foi o cara que girou a chave, que mudou minha vida. E hoje eu sou muito grato a você, né, pelos benefícios que você tem me proporcionado, que a escola em si, que a família Domine Seu Restaurante tem proporcionado para minha família, para minha vida, para minha equipe. E eu não tenho palavras para agradecer. Mesmo numa situação difícil, né, que eu estava no momento, não tinha como comprar a escola. E agora, o que eu faço? Eu preciso desse negócio aí, mas não tem onde buscar. E de repente, está numa situação tão delicada, que vocês não têm ideia, que eu pensei o que fazer. E nessa mesma semana tinha um pedreiro fazendo um serviço na minha casa, e um senhor ajudante do pedreiro viu uma bicicleta que eu tinha, que era uma relíquia da minha infância, guardada 7 chaves, e esse homem doidou pela bicicleta, e compra essa bicicleta, me vende essa bicicleta, e eu não tive dúvidas. Conversei com a minha esposa, eu encontrei um cara na internet, que esse cara contou minha vida, e o cara vai resolver nossa história, e o que é que tu acha? E ele disse, não, o que você decidiu, eu estou aqui para apoiar. E nesse apoio, eu acabei vendendo a minha bicicleta, que eu tanto gostava, né, que eu amava, por R$350, completei os R$500, 497, parcelei no cartão em 1000 vezes e entrei na escola sem pensar 2 vezes. E daí, quando eu comecei a fazer as fichas, que eu vi o cardápio, eu abri o cardápio e comparei. Meu irmão, fazia 3 anos que eu estava vendendo errado. Tudo errado. Teve pratos que aumentou em R$8. Quando teve um prato lá que a gente vendia, e quando eu fiz a ficha técnica desse prato, esse prato teve um custo a mais de R$18. Cabeça explodindo. Eu passei 3 noites sem dormir, pensando. Eu não acredito que faz 3 anos que eu estou vendendo o mesmo prato por R$72, quando o prato na ficha passou a custar R$90. Em 11 meses, depois da escola Domine Seu Restaurante, eu fiz coisas que em 3 anos eu não fiz a metade do que eu fazia lá, cara. E só resta gratidão por isso. É o que mudou minha chave, é a virada de chave que mudou minha história. E aí eu saio contando a escola, parece um pregador de uma igreja. Onde eu chego, falo da escola Domine Seu Restaurante. Se eu vou almoçar em um lugar com minha esposa, a gente olha, rapaz, esse cara não tem ficha não, pô. Não tem condições de você trabalhar dessa forma. E quando a gente entra na escola, que aprende a dominar, e começa a dominar, a gente vê, enxerga tantos erros por onde a gente passa, que a gente fica tentando, querendo ajudar a pessoa de uma forma ou de outra. É o que eu tenho feito aqui com alguns amigos. Eu entrei na escola em julho de 2020, né? E eu creio que 6 meses depois, eu converso muito com a Amandinha,
Amandinha, fica aí a minha gratidão. A Romildinho é um cara que tem me dado suporte total aqui. E eles acompanharam a minha evolução. Emílio, todo dia eu estava conversando com o Emílio pelo WhatsApp, Graça, Zuca. Zuca é o amigo e irmão que eu encontrei, que eu não sabia que tinha. E o que acontece? 6 meses depois, a gente já passou a ver o resultado. A demora foi mudar de espaço. Quando eu mudei de espaço, que atualizei o cardápio, a coisa já começou a girar diferente. Lucro líquido eu tenho hoje 18%. Eu nunca pensei que um dia eu poderia sair do restaurante um dia de domingo e o restaurante rodar normalmente sem que eu estivesse aqui. E Deus, primeiramente Deus, né? Segundo a escola, me deu essa oportunidade de passar 4 dias na imersão presencial em São Paulo em novembro. Viajei daqui de Santa Cruz, do Capibaribe, na quinta-feira. Chegamos aqui na terça-feira de manhã. O restaurante não caiu, o teto não desabou, a equipe rodou normalmente o restaurante, tudo funcionou direitinho. Matheus, eu deixo o grande recado. Não pense 2 vezes. Eu, quando assisti o 701 naquele dia, cara, eu saí dali determinado. É isso que eu preciso, é isso que eu quero, e nem que chova canivete, mas vamos partir para cima. Então, você que está em uma situação delicada, que acha que não tem condições de comprar escola, e não vê de onde buscar esse dinheiro, enfim, faça o esforço, use o cartão do vizinho, do pai, do amigo, do funcionário, de quem quer que seja, mas pode entrar, cara. Pode entrar, entra aí com as 2 mãos e com os 2 pés, como diz o ditado popular aqui em Pernambuco, entra com os 2 pés e você não vai se arrepender, não. Jamais vai se arrepender. Quando você estive lá na imersão, Matheus, só um detalhe aqui, fui para a imersão, nunca pensei em estar num lugar envolvido com 500 donos de restaurante em um evento, o maior evento para donos de restaurante do Brasil, nunca me imaginei. Nascido em família humilde, fui adotado, né? Vim conhecer meu pai 20 anos depois, e nós conhecemos, e de repente meu pai já vinha conhecer o restaurante, e o seu Daniel, que é muito conhecido aqui na cidade, desde 1988, e era o porta da cidade, e de repente, em 2011, foi mudado o nome para Canto da Barra, e eu assumi essa peteca aí, segurei essa peteca de lá para cá, e até hoje estamos dando continuação, segmento de um sonho que ele começou aos 20 anos, quando ele era garçom em Recife. Pediu demissão dele e colocou o restaurante, então fica aí o recado. Não meça a distância, não faça esforço, não meça esforços, mas entra na escola. Quando eu cheguei na imersão, foi quando eu vim entender onde é que eu estava. E no momento da motivação ali, né, eu caí, cara, eu desabei. Graças a Deus e para a nossa alegria, né, abrimos aí nossa segunda operação, segunda-feira, agora próxima, faz 15 dias, e está aí rodando o Canto da Barra Comedoria, está aí a todo vapor, né, para a honra e glória de Deus e graça aos dominadores de plantão, a você que tem dado esse suporte maravilhoso, e toda a equipe da Escola Sem Restaurantes estão de parabéns. Fica aí o nosso abraço. Muito bom. Gratidão.